Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz demais com Jesus e cheio de saúde. Bora para mais uma leitura. Hoje é o nosso dia 128. Vamos ler 2 Crônicas 6, 5, 6 e 7. 2 Crônicas 5, 6 e 7. Amém? Vamos orar e a gente já inicia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, mais um privilégio de estar na Tua presença, para que a gente possa ler a Tua palavra e para que a gente possa crescer em maturidade, intimidade contigo. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja cuidando de nós enquanto aqui estamos lendo e que o Senhor possa se tornar, Senhor Jesus Cristo, o objeto principal da nossa busca aqui nessa leitura. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós precisamos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. 2 Crônicas, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia se reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas na parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã e Jedutum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam corneta e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Capítulo 6. Cafézinho gostoso. Capítulo 6. Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca ao meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito,
Não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome estar ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá a você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu as suas promessas. Sou o sucessor do meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. E construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. A oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 35 centímetros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizestes e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, o Senhor Deus de Israel cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual dissestes que nele porias o teu nome, para que ouças as orações que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da sua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer juramento, e vier jurar diante de ti neste templo, ouve dos céus e age. Julga o teu servo, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se a ti para invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve do céu e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos teus antepassados. Quando se fechar os céus, não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo, voltado para este lugar, invocar o seu nome, e afastar-se do seu pecado, por haveres o castigado, ouve do céu e perdoa os pecados do teu povo, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo, e envia chuva sobre a sua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo,
gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da sua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, que veio de uma terra distante, por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier a orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da sua habitação, e atende os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu os enviares, e orar a ti voltado para a cidade que escolhestes para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregarem ao início, e os entregares ao inimigo, e estes os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para o qual forem deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do cativeiro para onde foram levados, e se orarem, voltando para a terra dos seus descendentes e dos seus antepassados, para a cidade que escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, se olharem para o templo e orarem, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defenda a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. Amém. Capítulo 7. A dedicação do templo. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia! O Senhor é bom, o seu amor dura para todo sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi para louvar ao Senhor, cantando: O seu amor dura para sempre. No outro lado,
De frente para os levitas, os sacerdotes tocavam as suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que fica na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia, no 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão, o povo, e Salomão por Israel, o seu povo. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esse versículo é maravilhoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei toda a terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhe dei, e prestarem cultos a outros deuses e a outros deuses adorar, desarraigarei Israel da minha terra que eu lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo agora imponente ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa com essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Amém. É isso aí, meus amigos. Finalizamos mais uma leitura, mais um dia. E eu espero você amanhã para a gente continuar lendo a Bíblia inteira até a gente finalizar esse livro. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E a gente se vê amanhã, se Deus nos permitir. Que Deus te abençoe. Amém.